A Câmara de Vereadores ela fez uma votação, né, sobre o veto do prefeito, né, do projeto de lei da proibição dos canudinhos. E essa votação ocorreu ainda em novembro, foi em meados de novembro. Então isso não é tão novo assim para nós, essa situação já é do conhecimento do Executivo já desde o momento em que aportou ao Executivo a notificação da Câmara pedindo para que houvesse a numeração da lei e a publicação da lei. E desde aquele momento, que acho que, salvo engano, ocorreu em início de janeiro, em razão do recesso da Câmara, desde aquele momento nós, inclusive, notificamos a Câmara de que não haveria, na verdade, a lei e até agora nós não recebemos um pronunciamento oficial da Câmara nesse sentido. A Câmara de Vereadores, sob a autoria, salvo engano, da vereadora Márcia do Carmo, acredito que em parceria com o vereador Ranieri, posso estar me esquecendo de alguém, mas me perdoem, mas é da base de oposição do PDT e do PSB, apresentaram uma iniciativa, né, propondo que houvesse a proibição da comercialização dos canudinhos plásticos no território de Lagoa Vermelha. Essa lei ela foi submetida a uma votação, a Câmara vota essa lei, né, e essa lei foi aprovada na ocasião por maioria. A maioria dos vereadores entendeu que seria isso relevante e proibiu a comercialização dos canudinhos. Como acontece com todo o projeto de lei, o projeto de lei ele é votado na Câmara e ele vai, como você bem falou, Ademar, ele segue daí para o gabinete do prefeito para que o prefeito sancione. Nessa ocasião, o prefeito pode fazer duas coisas. Ele pode sancionar, ou seja, ele vai confirmar, ele vai dizer, não, realmente esse projeto é um projeto bom para a comunidade, é um projeto que vai impactar positivamente, eu vou sancionar, eu vou assinar embaixo e nós vamos publicar essa lei. Essa é a sanção. Ou ele pode vetar. O veto ele pode ser embasado basicamente em dois fundamentos. O prefeito pode dizer, olha, eu acho que esse projeto é inconstitucional, ele tem um vício, né, ele contraria a lei orgânica do município, ele contraria a Constituição Federal, ele é ilegal, ele não pode sequer tramitar, eu vou vetar por esse sentido. Ou ele pode entender o seguinte, olha, isso não é importante para a comunidade, nós achamos que o caminho é outro, que a questão é uma questão de conscientização, então eu acho que esse é um projeto que é contrário ao interesse público. Foi essa a linha adotada pelo prefeito no seu veto. O que acontece? Por se tratar de um projeto de lei de iniciativa da Câmara, esse veto, ele volta para a Câmara. Então a Câmara, numa outra votação, né, ela vai aí analisar o veto. E aí, para derrubar o veto, que a Câmara pode derrubar o veto e fazer valer a sua vontade inicial de apresentar e impor a proibição. Só que para derrubar esse veto, a lei estabelece uma votação um pouquinho diferente. Voltando, para o projeto de lei lá atrás, quando ele foi apresentado, bastava para a aprovação dele a maioria simples. O que é a maioria simples? A maioria dos presentes. Então, tu tem um quórum mínimo, tu tem um número mínimo de vereadores que precisa estar presente para abrir a sessão. A maioria desses vereadores, independentemente de quantos estejam ali, desde que atendido esse número mínimo, a maioria deles é a maioria simples. Se a maioria simples for atingida, você aprova o projeto de lei. Isso é uma coisa. O veto é diferente. Para você rejeitar um veto, não basta uma maioria simples. Basta a maioria, você tem que atingir a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta para o ouvinte entender? Qual é a diferença? A maioria absoluta, diferente da maioria simples, a maioria absoluta você calcula pelo número total de integrantes da Câmara. Então, a maioria absoluta, ele é o primeiro número inteiro a partir da metade do número total de integrantes. Então, hoje nós temos 11 integrantes na Câmara de Vereadores, metade de 11 é 5,5. O primeiro número inteiro a partir disso são 6. Então, para que houvesse a derrubada do veto do prefeito, haveria a necessidade de 6 votos pela derrubada, pela rejeição do veto. E, na ocasião, houve apenas 5 votos. A votação foi por 5-4.
houve uma ausência, que, salvo engano, o vereador Braulio Guedes, salvo engano, realmente, ele estava, acho que numa reunião no DENIT, vendo alguma questão da BR-470. Eu não me lembro exatamente qual era o assunto, mas eu me recordo que ele estava numa reunião já previamente agendada. Estava em Porto Alegre. Já previamente agendada em Porto Alegre, num compromisso. Então ele se ausentou dessa sessão. Embora tenha ocorrido a maioria, foi a maioria simples, não foi uma maioria absoluta, porque para a maioria absoluta precisariam de no mínimo 6 votos. Quer dizer, então, a lei não existe. Não existe a lei. A lei não existe, ela pode vir até a ser reapresentada, caso seja interesse dos vereadores nesse sentido. Mas hoje eu digo com toda tranquilidade, não existe em Lagoa Vermelha proibição de canudinho.